Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre crimes reais, casos misteriosos e sobrenaturais. Filadélfia, 1957. Uma caixa de papelão é encontrada na área de Fox Chase. O que parecia ser apenas um descarte de lixo se revelou um mistério que perdurou por mais de 5 décadas. Finalmente, com a ajuda de tecnologia de ponta, depois de 57 anos, foi possível resolver parte do enigma que tomou conta da cidade da Filadélfia nos anos 50. Hoje, vamos falar sobre o caso O Garoto na Caixa. No dia 24 de fevereiro de 1957, em um domingo, fazia bastante frio na cidade da Filadélfia. Frederick Bononis, um rapaz de 26 anos, estudante da La Salle College, andava com seu carro pela região de Fox Chase. Naquela época, a área era utilizada por caçadores iniciantes que espalhavam armadilhas na mata e em terrenos baldios em busca de alguma presa. A prática era ilegal, mas bastante comum. Frederick viu um coelho correndo em direção à mata e resolveu parar o seu carro para tentar salvar o animal, que poderia ser pego por uma daquelas armadilhas. Ele desceu do carro e caminhou até o terreno baldio. Quando entrou, Frederick viu uma caixa de papelão que provavelmente deveria ser de algum móvel que havia sido descartado ali. Ao se aproximar, ele notou que havia alguma coisa na caixa, mas não se atreveu a olhar mais de perto. Segundo Frederick, ele pensou que fosse apenas uma boneca, ou ao menos queria pensar que fosse apenas uma boneca. Naquele dia, ele voltou para casa e continuou sua rotina normalmente. No dia 25, um dia depois de Frederick encontrar a caixa, ele ouviu no rádio a notícia do desaparecimento de Mary Jane Barker, uma garotinha de 4 anos que havia sumido nas proximidades. Com aquela cena ainda fresca na cabeça, Frederick decide alertar a polícia e contar o que encontrou na mata. Apesar da história ser bastante estranha, esse foi o depoimento que Frederick deu à polícia. No entanto, algumas fontes divergem. Há relatos de que, na verdade, Frederick estava lá caçando e acabou dando de cara com a caixa. Como a atividade era ilegal, ele não queria contar à polícia. Além disso, Frederick já havia sido pego espionando as meninas da Good Shepherd Home, uma entidade cristã para garotas rebeldes que ficava próximo dali. Diante de todos esses problemas, Frederick resolveu se manter calado até se convencer do contrário no dia seguinte, após ouvir a notícia no rádio. Quando Frederick contou o que viu, o sargento Charles Gargani enviou o policial Elmer Palmer até o local. Elmer desceu da viatura e caminhou até o terreno baldio. Segundo ele, foi uma cena que nunca havia visto em todos os anos de sua carreira. Uma cena que jamais iria esquecer. O policial chamou reforços e logo em seguida chegaram o policial Sam Wisting e o Dr. Joseph Spellman. O que eles encontraram foi perturbador. Na caixa não havia uma boneca, mas o corpo de um garoto, totalmente sem roupa e enrolado num cobertor. A caixa estava bastante deteriorada e molhada, indicando que já fazia algum tempo que ela estava ali. Além disso, próximo à caixa, foram encontrados um chapéu azul de adulto, um lenço de criança e um lenço de bolso com a letra G bordada em um dos cantos. O garoto foi rapidamente levado dali e então as investigações do caso começaram. Primeiro, os investigadores notaram que Frederick Bononis provavelmente não teria sido a primeira pessoa a encontrar a caixa. Não se sabe ao certo como, mas a polícia conseguiu encontrar a primeira pessoa que viu aquela caixa no terreno baldio, um estudante de 18 anos. Quando interrogado sobre o porquê de não ter informado a polícia, o jovem disse que achava que teria problemas por conta das armadilhas. No entanto, essa justificativa não faz o menor sentido, já que o caso era muito mais grave do que armadilhas montadas num terreno baldio. Ao examinar o corpo, o Dr. Spellman determinou que a idade do garoto seria entre 4 a 6 anos. Sua aparência chamava bastante atenção. Ele tinha olhos azuis, cabelos castanhos, media por volta de 1,10 m e pesava entre 15 e 18 quilos. Isso revelava um caso severo de desnutrição.
O corpo estava repleto de hematomas, principalmente no rosto, e cicatrizes, sendo uma no queixo, uma no tornozelo e outra na virilha, em formato de L. Todas elas feitas por uma espécie de instrumento médico cortante. Além disso, foi descoberto que ele tinha feijões cozidos no estômago, provavelmente sua última refeição. Os exames também revelaram que o garotinho nunca havia sido vacinado. Todo o cabelo havia sido cortado recentemente por alguém não profissional, provavelmente um trabalho feito em casa. Havia também diversos cabelos grudados no corpo, o que indicava que isso havia sido feito momentos antes dele ter sido colocado na caixa. As unhas também foram cortadas recentemente. Tudo isso após a criança já estar sem vida. A polícia diz que essas ações foram tentativas de encobrir a verdadeira identidade da criança. A causa da morte foi dada como trauma contundente. Muitos médicos legistas e peritos criminais dizem que o corpo, mesmo sem vida, conta uma história. Nesse caso, infelizmente, os autores do crime não deixaram que ele contasse muita coisa. Apesar disso, a polícia estava empenhada em buscar soluções para o caso. Então, começaram a investigar os objetos encontrados na cena do crime. A ideia era rastrear o número de série da caixa e então chegar até o comprador. O plano parecia bastante promissor, se não fosse por alguns detalhes. A caixa era de um berço, de propriedade da J.C. Penney Store, que ficava na Upper Darby, a quase 25 quilômetros dali. Naquele período, 12 berços foram vendidos para 12 pessoas diferentes. Todas elas pagaram dinheiro, sendo impossível rastreá-las. Como o caso havia ganhado bastante notoriedade, 8 pessoas se apresentaram às autoridades como compradoras dos berços, mas 4 nunca foram encontradas. O cobertor no qual o garotinho havia sido enrolado era fabricado em 2 locais, Carolina do Norte e Quebec, mas a polícia descobriu que milhões daqueles cobertores haviam sido vendidos, sendo impossível ligar aquele cobertor a alguém. Os lenços encontrados também não ofereciam nenhuma pista robusta. A única coisa que faltava era checar o chapéu. Aqui novamente as fontes divergem. Alguns dizem que a polícia constatou que o chapéu era feito à mão e conseguiu contato com a artesã que os fabricava. Ela disse à polícia que lembrava de ter vendido o chapéu para um homem que foi à loja vestido de macacão, mas que não tinha nenhuma identificação de empresa nele. Outras fontes dizem que apesar da polícia identificar que o chapéu foi feito à mão, eles nunca conseguiram chegar ao fabricante. Diante de uma tela em branco, a polícia precisou mudar sua estratégia, mas mais coisas estranhas estariam por vir. Os investigadores começaram a verificar documentos e registros de hospitais, mas nada batia com a descrição da criança. Especialistas em biometria não achavam nenhuma digital que correspondesse com as do garotinho. Naquela época, não havia nenhum banco de dados como há hoje nos Estados Unidos. O trabalho da polícia era cansativo e, nesse caso, frustrante. A polícia chegou a distribuir centenas de milhares de panfletos e cartazes pela cidade, na esperança de que alguém pudesse conhecer a criança. Ao mesmo tempo que as ligações com informações do caso não paravam de chegar na delegacia, poucas eram de fato importantes. Em uma delas, uma mulher foi até a delegacia e disse ter visto o garoto no ônibus, no colo de um senhor que ela presumiu ser o seu pai. A mulher era uma desenhista e rabiscou o rosto do homem numa folha de papel. A polícia chegou a divulgar o retrato e, anos depois, até fazer uma reconstituição do rosto em 3D, mas mesmo assim, nenhuma informação foi obtida. 5 meses após o garoto ser encontrado, o corpo foi finalmente enterrado no cemitério de Ivy Hill, na Filadélfia. Uma lápide com a inscrição America's Unknown Child, ou A Criança Desconhecida da América, foi colocada no túmulo. O caso tomou proporções gigantescas e muitas teorias foram levantadas. A primeira teoria mais famosa envolve um lar de crianças para adoção, localizado a pouco mais de 1 quilômetro de onde o garoto foi encontrado. Em 1960, Remington Bristol, um funcionário do escritório do médico legista que acompanhou o caso, entrou em contato com uma médium
que falou sobre uma casa de crianças para adoção. Quando a vidente foi trazida para a cidade, ela levou Bristol direto para a casa que ela havia mencionado. Bristol então começou a investigar o caso por conta própria. A casa era dirigida por um homem que vivia junto com a sua enteada. Um dia, Bristol se infiltrou em um evento de venda de imóveis oferecido pela casa de adoção e descobriu um berço semelhante aos vendidos pela JCPenney Store. Ele também descobriu diversos cobertores semelhantes ao que o corpo do garoto havia sido enrolado. Bristol acreditava que o garoto na caixa era filho da enteada do homem que dirigia o lar adotivo. Ele acreditava que o padrasto estava envolvido em um relacionamento com a garota, que acabou ficando grávida. Na teoria, o menino estava escondido, mas quando ele morreu acidentalmente, o homem se livrou do corpo do garoto para que a menina não fosse exposta como uma mãe solteira, um estigma social significativo em 1957. Apesar dessa evidência circunstancial, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma ligação real entre a família e o menino da caixa. Em 1998, o tenente da polícia da Filadélfia, Tom Augustin, entrevistou o padrasto e a enteada, com quem ele inclusive se casou. A entrevista parecia confirmar que a família não estava envolvida no caso e após um teste de DNA, foi constatado que a enteada não tinha nenhuma ligação com o menino e a investigação da teoria do lar adotivo foi encerrada. A outra teoria que acabou ganhando fama foi a da senhora M. A segunda teoria surgiu em fevereiro de 2002, relatada por uma mulher identificada apenas como M. Ela alegou que sua mãe comprou um menino chamado Jonathan de seus pais biológicos no verão de 1954. O jovem foi submetido a abusos físicos e sexuais extremos por 2 anos e meio. Sua mãe, então, supostamente matou o garoto em um ataque de raiva enquanto tentava dar banho nele. A senhora M passou a dizer que enquanto se preparavam para remover o corpo do menino do porta-malas do carro, um motorista que passava pelo local parou e perguntou se eles precisavam de ajuda. Eles o ignoraram e ele acabou indo embora. Essa história corroborou o testemunho confidencial dado por uma testemunha masculina em 1957. A polícia classificou esse depoimento como bastante plausível, devido a certos detalhes nas alegações. Contudo, essa teoria também perdeu forças quando foi constatado que a senhora M tinha histórico de doença mental. Quando entrevistados, vizinhos que tinham acesso à casa da senhora M disseram que nunca houve um menino morando lá. Disseram também que as alegações da senhora M eram ridículas. O caso passou a ser um cold case e, apesar dos esforços da polícia, a identidade do garotinho ficou desconhecida por 57 anos. Algumas tentativas de exames de DNA foram feitas em 1998 e outra nos anos 2000, mas ambas falharam, devido à dificuldade em coletar amostras e combiná-los num banco de dados. Até que em 2022, a verdadeira identidade do garoto na caixa veio a público. Graças aos estudos e avanços tecnológicos na área de genealogia genética e ao grande banco de dados disponível, os pesquisadores conseguiram achar um DNA compatível com o do garoto e descobriram quem era sua mãe biológica. Com essa informação, os investigadores puderam verificar os registros de nascimento e chegar até a identidade de seu pai biológico. No dia 8 de dezembro de 2022, o menino da caixa finalmente recebeu sua verdadeira identidade. Joseph Augustus Zarelli, nascido no dia 13 de janeiro de 1953. Em nota, a polícia informou que os seus pais já eram falecidos, mas que Augustus possuía 3 meio-irmãos ainda vivos, mas que por motivos de privacidade e segurança, seus nomes não seriam revelados. Em 2023, as identidades dos pais de Augustus Zarelli também foram reveladas. Seu pai, Augustus John Zarelli, conhecido como Gus, e sua mãe, Mary Elizabeth Plunkett, conhecida como Betsy. Apesar dessa grande conquista, solucionando parte de um crime de 57 anos, a polícia disse que não pode afirmar com certeza quem foi o assassino de Augustus Zarelli, mas que possui suas suspeitas, já que a investigação continua. No entanto,
Provavelmente o assassino já tenha falecido, tendo ficado impune por todo esse tempo. Mas algumas questões ainda ficam em aberto. Por que, mesmo depois do caso ser amplamente divulgado, nem o pai, nem a mãe de Augustus se manifestaram? Seriam eles vítimas ou os reais culpados? Esse foi o caso do Garoto na Caixa. Se você curte vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça também de conferir os outros vídeos que estarão linkados aqui nos cards.